Boa tarde, irmãos. Paz do Senhor seja com vocês. Uma feliz Páscoa para todos, no nome de Jesus. Estamos muito contentes, muito felizes. Essa semana foi uma semana abençoada. A gente comemora essa semana, a Semana da Páscoa. Hoje é um dia especial para nós. A Páscoa é uma festa muito importante, cheia de significados profundos. Hoje nós queremos falar bastante a respeito disso, compartilhar com os irmãos a respeito como nós podemos aproveitar a festa da Páscoa, o que ela nos ajuda a lembrar a respeito do seu significado. Como os irmãos sabem, a Páscoa é um memorial de quando Deus libertou o povo de Israel do cativeiro no Egito. Ele instruiu o povo para que comemorasse anualmente essa festa, celebrando essa libertação. E em Êxodo 12, a palavra do Senhor fala que Deus instruiu o povo que quando eles estivessem comemorando essa festa, os filhos deles perguntariam do que se trata tal comemoração, tal memorial, tal celebração, e eles diriam: essa festa nós celebramos o dia que o anjo do Senhor passou pregando o juízo de Deus sobre o Egito, e o Senhor nos poupou e nos libertou. E a festa da Páscoa, com todos os seus símbolos e significados e elementos, ela foi um aviso, um anúncio do Senhor a respeito do que ele veio fazer na pessoa do Senhor Jesus Cristo para toda a humanidade. Qual que era o propósito dele em Jesus? Ele começou a transmitir ao seu povo na instituição da Páscoa. E a gente sabe que em Jesus, Deus ofereceu seu filho ali na cruz em sacrifício, como um sacrifício perfeito para perdoar os nossos pecados, para nos redimir e para poupar todo aquele que confessa o seu nome do juízo que Deus vai trazer sobre toda a terra. Então, Jesus Cristo é o nosso Redentor e ele tem uma mensagem muito especial para nós na Páscoa. E a gente quer compartilhar com os irmãos a respeito de alguns ingredientes que essa festa tem. A gente olhar para esses ingredientes e aplicar eles na nossa vida, de maneira que a gente possa viver uma vida de Páscoa, uma vida de passagem da velha criatura para a nova criatura, uma passagem do escravo do reino das trevas para um filho do amor de Deus, que é essa passagem da Páscoa, essa mudança que o Senhor Jesus traz a respeito disso, e a gente quer apresentar isso como se fosse uma receita. Então você pega aí o seu bloquinho ou tome nota, presta bem atenção nesses ingredientes que nós podemos usar para vivenciar no nosso dia a dia a Páscoa do Senhor Jesus. Amém? Você vai abrir sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 12, diz assim: naquela noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães não fermentados e ervas amargas a comerão. E aí a gente tem o nosso primeiro ingrediente, que seriam os pães asmos, os pães sem fermento. Esse aqui tem fermento, mas o ingrediente principal que eles usavam na Páscoa era esse pão sem fermento, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 8. E esse pão sem fermento, ele fala de duas coisas, Ele apresenta dois elementos, melhor dizendo, o pão propriamente dito e o fermento. E o que isso significa para nós? Pão sem fermento, por sua vez, ele significa pureza. Ele fala a respeito da pureza para a qual Jesus Cristo nos comprou, nos redimiu. Jesus, pelo seu sacrifício, nos fez puros, E o outro elemento que é apresentado aqui é o fermento. O fermento fala a respeito de pecado. A gente sabe que nós fomos chamados por Jesus e por causa do seu sacrifício nós somos puros diante de Deus e ele cravou os nossos pecados ali na cruz para que nós vivêssemos uma vida que agrada ao Senhor. E dessa forma, da mesma maneira que aqueles israelitas tinham que precisavam na pressa da festa, do momento, no memorial, eles faziam esse pão sem fermento, porque não daria tempo da massa levedar, porque eles estariam fugindo do Egito. Dessa maneira, nós não podemos deixar com que o fermento do pecado se infiltre nas nossas vidas, porque um pouquinho do fermento ele contamina todo o nosso ser. Jesus já nos libertou para Deus. Jesus já nos purificou para Deus de forma que o pecado já não tem mais espaço nas nossas vidas. Então esse pão asmo, esse pão fermento nos fala que mentira, que idolatria, que a ganância, que o roubo, que a devassidão, que a imoralidade já não tem mais espaço nas nossas vidas. Nós não podemos permitir que essas coisas se acheguem ao nosso viver. Você é responsável por manter essas coisas longe da sua vida,
ficar atento e vigilante para que você permaneça puro diante do Senhor, para que para a pureza que Ele te comprou, você viva. E esse é o modo de viver que apregou a Páscoa do Senhor. Né? Você é um pão puro, você foi purificado por Cristo, e esse é o primeiro ingrediente que a gente percebe numa vida que celebra essa passagem do Senhor Jesus, que é a pureza para a qual Ele próprio nos comprou. Eu vou pedir um minutinho antes do nosso próximo ingrediente, tá? Com licença. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Agora sim. Segundo ingrediente, vamos lá. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Esse ingrediente nos fala a respeito de prontidão. Fala que os israelitas eles tinham que comer a Páscoa do Senhor, eles tinham que celebrar essa festa como se eles estivessem prontos para sair do Egito. E esse ingrediente nos fala a respeito de prontidão. E o que ele fala? O que ele nos fala a respeito dessa prontidão? Se a gente for ler lá no livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse texto fala para nós que o Senhor Jesus nos propõe uma carreira. Ele tem uma vida para a qual Ele nos chamou. Ele preparou coisas para você viver, Ele tem um plano, Ele tem um chamado para você cumprir na sua vida. Você já se livrou do fermento do pecado, você se mantém puro por causa do sacrifício do Senhor Jesus e vive para Ele. Só que tem gente que, apesar disso, não está pronta, não se preparou. Parece que ela está sempre embaraçada com alguma coisa. Tem coisas nas nossas vidas que são pecado, que a gente não pode entrar. E essa palavra de Hebreus 12 fala também sobre algumas coisas que são embaraços e são pesos, que nos impedem de seguir na carreira para a qual o Senhor nos chamou. Deus quer fazer coisas através da sua vida, Ele tem propósitos para cumprir na sua vida, no meio das pessoas com quem você convive, naquilo que você faz, naquilo que Ele te capacitou para ser, e o Senhor quer que você viva isso. Só que, sabe aquele tipo de pessoa que você convida para alguma coisa, e ela fala, olha, não dá para mim ir, eu não posso ir agora porque eu estou meio enrolado aqui, estou meio atrapalhado. Tem gente que se permite ser embaraçado por muitas coisas que a impedem, que atrasam na caminhada cristã, na caminhada da vontade de Deus. E a palavra de Deus aos Hebreus nos dá esse alerta a respeito de esteja pronto, sabe? Fique preparado para cumprir o que Deus tem para você. Esse é o significado dessas roupas de viagem que a Páscoa fala. Essa Páscoa que o Senhor Jesus inaugura nas nossas vidas. Esteja pronto. Esteja preparado. Se desembaraça. Abandona todo o peso. Essas coisas não necessariamente são pecados, mas são coisas lícitas, coisas permitidas que, se você não prestar atenção, vão te embaraçar, vão te prender, vão te atrasar do propósito de Deus na sua vida. E a gente pode se perguntar, o que eu posso fazer? Como que eu posso me desembaraçar? Como que eu posso me preparar para cumprir o propósito de Deus na minha vida? E a gente pode achar uma das respostas lá, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Começa falando a respeito de escritura que é inspirada por Deus. E aí ela tem um propósito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus tem esse propósito aqui, de te habilitar, de te preparar, de te fazer pronto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, se você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida, cara, a melhor maneira de você se desembaraçar, de você jogar fora todo o peso, de você ir fluindo no caminho que Deus tem para ti, vai para a palavra de Deus. Dedica tempo a aprender a palavra de Deus. A gente percebe que ela ensina a palavra de Deus, repreende. Então, se você estiver fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, vai repreender o que está errado. Não só repreender, como corrigir, como te ensinar a fazer da maneira certa. E educa, e firma no seu coração qual que é a vontade do coração de Deus. E aí você vai ser perfeito, aí você vai estar pronto. Então, se dedica à palavra de Deus para cumprir o propósito de Deus na sua vida.
E não só isso, mas um pouco antes, o apóstolo Paulo fala para Timóteo lá em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pois é, agora você se dedicou à palavra de Deus, à leitura bíblica, você estuda, você ama aprender do Senhor, e a palavra fala, olha, não apenas fique pronto, não apenas se prepara, mas procure apresentar-se a Deus, procura se dispor, não é ficar pronto igual alguém está lá no ponto de ônibus esperando só o Senhor Jesus voltar, me pegue e vamos embora para a glória. Não, se apresenta para o Senhor para cumprir a vontade dele. Né? Em 2 Timóteo, no versículo 4 do capítulo 2, o apóstolo Paulo faz uma metáfora a respeito do exército. Ele fala, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar ao seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. Ele fala que nós somos como soldados que não se embaraçam com as coisas dessa vida, mas procuram agradar ao seu Senhor. E algo interessante é que quando um superior ao soldado aparece, o soldado se põe em posição de sentido. Que você esteja, então, diante do Senhor Jesus em posição de sentido, pronto, para o que ele determinar, você possa cumprir através da palavra de Deus. Amém? Cristo pagou um preço muito alto pela sua vida, para te redimir, para te fazer uma parte integrante do reino de Deus, para te fazer um filho querido do Senhor. Então que você possa honrar esse preço caro que ele te pagou e seja útil para a obra de Deus, seja útil para o Senhor Jesus. Sabe? Que você tenha desejo no seu coração de ver o fruto do penoso trabalho do nosso Senhor Jesus ali na cruz. Um outro elemento também que a gente pode falar, que a Páscoa do Senhor Jesus nos apresenta, são as ervas amargas. Aqui, né? Tem gente que nem na Páscoa come erva amarga, mas enfim. As ervas amargas estão lá no versículo 8 do capítulo 12, quando ele fala, comerão a carne grelhada no fogo, com pães não fermentados e ervas amargas a comerão. A tradição judaica relaciona essas ervas amargas com várias coisas. Tanto a pressa por sair, que eles não teriam tempo para preparar legumes, né? Então eles pegariam ervas do campo para comer. E também com o período de amargura e de sofrimento pelo qual o povo israelita passou no cativeiro. E essas duas coisas, tanto a erva quanto o cativeiro e a amargura, nos trazem à memória uma frase, um outro momento que Deus estipulou para o ser humano para que ele comesse as ervas amargas. Você vai abrir comigo lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e 18. Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Aqui Deus está proferindo uma sentença para a humanidade, especificamente para Adão e Eva, por causa do pecado original, do pecado que eles fizeram, que os afastou do Éden, do jardim de Deus. E a gente entende que desde então o homem está afastado da glória de Deus por causa do pecado. E é a respeito disso que essas ervas amargas nos falam, que existia uma separação entre o homem e Deus, que por causa do seu pecado o homem não poderia mais agradar a Deus, que ninguém pode cumprir plenamente a vontade de Deus nas suas próprias forças, que por causa desse pecado o ser humano, a humanidade estava condenado a viver e morrer, estava condenado à morte, estava condenado à vontade da carne. E ainda que alguém buscasse a perfeição religiosa, moral, enfim, pelos próprios meios, o ser humano é incapaz de agradar a Deus e se apresentar justo diante dele. Então, toda tentativa religiosa, toda tentativa humana de alcançar a Deus por si só é falha. E é sobre essa amargura, sobre essa prisão que aprisiona o homem ao pecado que falam essas ervas. Lá no texto de Romanos, do capítulo 7, do versículo 21 ao 24, o apóstolo Paulo ilustra essa situação. Ele diz assim, assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou!
Quem me libertará desse corpo da morte? Quem poderia afastar essa amargura da cadeia do ser humano? É sobre isso que falam essas ervas amargas. E graças a Deus que Ele mesmo nos preparou o antídoto para superar a amargura dessas ervas, a amargura da escravidão do pecado, só mesmo a doçura do cordeiro. O pessoal da cozinha, o pessoal que faz gastronomia, eles sabem que a carne do cordeiro ela é um pouco adocicada e tem essa ilustração na palavra de Deus, que as ervas, o amargor da erva é superado pela carne do cordeiro. E nós sabemos que esse ingrediente é o principal das nossas vidas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso Senhor Jesus. Na festa da Páscoa, o Senhor instruiu o seu povo quando fosse sacrificar um cordeiro, que não poderia sobrar nada desse animal. Eles teriam que imolar, sacrificar ele e preparar ele por inteiro, cordeiro inteiro. E se uma família não fosse capaz de se alimentar dele, então juntaria com outro e até o número de pessoas ser suficiente para comer aquele cordeiro todo. Por sua vez, o sangue do cordeiro era usado para passar nos umbrais da porta, de maneira que quem estivesse dentro daquela casa, cujos umbrais foram pintados com sangue do cordeiro, não seria afetado pelo juízo de Deus que ele mandaria sobre o Egito. Da mesma forma, a gente entende que o corpo de Jesus foi sacrificado e foi oferecido em nosso favor para que, através desse sacrifício, toda a humanidade, de todas as épocas, fossem abrangidas, fossem acolhidas por esse sacrifício e unida numa só família, que é a igreja, que é o corpo de Cristo na terra. E pelo sangue que Jesus verteu completamente na cruz, a gente recebe essa marca que vai nos poupar do juízo que Deus vai trazer sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Então o sangue do Senhor Jesus é o que nos protege. E a gente consegue ver que isso ocorreu de uma maneira muito abrangente, de uma maneira que é muito relacionada com o direito. Porque você imagina que o ser humano tinha uma dívida para com Deus, uma dívida que lhe custaria a vida, que a pena do pecado é a morte. Os israelitas, eles sacrificavam anualmente um cordeiro para que, através daquela morte do cordeiro, eles fossem poupados. Ao invés do pecador morrer, o cordeiro era morto. O sacrifício do nosso Senhor é muito superior, porque ele precisou morrer uma vez só para que todos os nossos pecados fossem pagos ali por aquela morte, por aquele sacrifício. Então, Jesus, na cruz, sofreu a pena que era destinada a mim e a você. E não só isso, ele não só sofreu a pena, quanto ele nos tornou inocentes. Ele fez com que o nosso pecado, os que nós cometemos e o que um dia iremos cometer novamente, fossem todos perdoados diante de Deus. De maneira que quando Deus olha para mim e para você, ele não olha mais para você como um pecador que teve a pena cumprida apenas. Ele olha para você como uma pessoa que, por causa do sacrifício de Jesus, foi inocentada. Que por causa do sacrifício de Jesus já não existe mais nenhuma escritura de dívida no seu nome para que você cumpra. Então você é justificado por causa da morte de Jesus na cruz. Então por isso que foi necessário que ele fosse entregue para que ele padecesse tudo aquilo que ele sofreu por você e por mim. E não só isso, porque nós sabemos que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a gente sabe que a história da Páscoa não termina com o cordeiro sendo imolado. A gente percebe que a história da Páscoa termina, ou é concluída, com o povo sendo libertado do Egito. E essa liberdade para nós raiou, essa liberdade para nós foi cantada quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Naquele momento ele nos redimiu para Deus. Apocalipse capítulo 5, 9, tem uma celebração, um culto de adoração no céu, onde os seres espirituais e os anjos estão dizendo: digno ao Cordeiro que foi morto, porque com seu sangue ele comprou para Deus os povos de toda a tribo, raça, nação, língua, de todas as épocas. E esses somos eu e você. Então, dessa forma, você precisa viver como alguém que foi comprado por Deus. Você precisa viver como alguém que foi redimido. Lá em Romanos 8,15, fala: porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o espírito que nos testifica que nós agora somos filhos de Deus.
Nós não somos como éramos antes, escravos da lei do pecado. Você não é mais aquele velho homem, mas através da ressurreição de Jesus Cristo, você foi adotado por Deus como filho e agora você tem direito e acesso a Deus para chamá-lo de Pai. Você não está mais destinado à destruição. Jesus Cristo na cruz mudou o seu destino. Você agora está destinado à adoção, a ser um filho como Jesus é filho de Deus. Então viva dessa maneira, viva como alguém que vai ressuscitar com Cristo, como alguém que é redimido, que não é mais escravo, que não é mais filho. A palavra do Senhor nos diz que o universo espera isso. No livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 19 até o versículo 24, diz assim: o universo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos esperando que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que estamos esperando, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Que a gente tenha paciência e fé e confiança nisso que o Senhor está fazendo. Nesse dia, a nossa Páscoa será completa. Essa passagem que nós estamos vivendo será completa. Nós seremos transformados. Ela começou com Jesus nos purificando, ela continua com a palavra do Senhor nos preparando, nos fazendo aptos para toda boa obra, nos direcionando no caminho que o Senhor tem para nós, para cumprir toda a sua vontade. Ela nos cela com o seu Espírito Santo, que nos testifica que nós somos filhos, não somos mais escravos da vontade da carne, nós não somos mais sujeitos às nossas próprias obras, mas agora nós somos filhos de Deus. E ela atesta que um dia nós receberemos a vitória sobre a morte também. Nesse dia, todos os comprados por Cristo, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações e de todas as épocas. Você pode imaginar todos aqueles que se prostram diante da cruz do Senhor e declaram que Jesus Cristo é o seu Salvador, todos aqueles que já morreram, que estão descansando com Cristo, todos os nossos amigos que já se foram, nossos familiares, todos estarão juntos, reunidos e redimidos por Jesus para experimentar da sua glória unidos. Todos serão ressuscitados. E é isso que nós comemoramos na Páscoa, que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, o primeiro ressurreto de Deus, ele ressuscitará a nós também. E nós vamos participar da sua glória um dia. Que você possa viver a cada dia essa Páscoa do Senhor. Que você possa experimentar isso na sua vida diariamente, desde já. Eu quero terminar essa meditação lendo esse trecho de Romanos, capítulo 8, do versículo 28 ao 34. Fala assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto antes que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, você e eu, a estes também igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem então poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus
e também intercede a nosso favor. Deus é por nós, meu irmão. Fica confiante nessa palavra, porque não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus, para quem foi transformado do reino das trevas para o seu reino de gloriosa luz. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela sua graça redentora. Muito obrigado por essa história que é a história das nossas vidas, a história da sua redenção, que nos permite viver, que nos permite experimentar a sua glória, Senhor, meu Deus, aqui na terra, e nos enche de esperança de um dia estarmos com o Senhor, enche de esperança de um dia revermos aqueles que já morreram, que estão descansando em Ti, mas que serão ressuscitados pelo poder do Seu Espírito Santo, Pai. Abençoa a sua igreja, Pai, abençoa cada chamado por Ti, Senhor, para que ele possa cumprir plenamente o seu propósito aqui na terra, Senhor. Que nosso coração se encha diariamente de alegria, porque Jesus Cristo está vivo, porque Ele venceu a morte, e como Ele venceu, nós venceremos também. E um dia estaremos reunidos para a sua glória, e Te louvaremos, Te adoraremos para sempre, Pai. Tudo isso nós louvamos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus é por nós.